lá na China, a Simone Tebet está aqui em Brasília, né? Lá na China, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou hoje que o Banco do Desenvolvimento da China vai emprestar 6,5 bilhões de reais ao Brasil. Mercadante fez esse anúncio durante a declaração, uma declaração que ele fez em Pequim, né, com jornalistas ali. Ele está acompanhando o presidente nessa comitiva, nessa visita oficial a Pequim, e disse que esses recursos eles deverão ser revertidos em projetos de infraestrutura, de infraestrutura, de energia e de industrialização também. Mercadante também falou aí desses recursos repassados em duas operações, né? Ele vai ser repassado em duas operações. Uma primeira operação de empréstimo de 4 bilhões de reais, esse prazo é de 10 anos para financiar no Brasil projetos de infraestrutura, energia limpa, digitalização de empresas, industrialização, inovação em ciência e tecnologia. A segunda operação, de acordo com o Mercadante, será de 2,5 bilhões de reais e terá um prazo mais curto de 3 anos, também para investimento em infraestrutura, transição energética e também industrialização. Essas operações entre os bancos de desenvolvimento do Brasil e da China, elas ainda precisam ser analisadas por uma comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, né? A Casa Legislativa é que vai dar o aval para esse empréstimo ou não. Vamos ouvir, quero começar com você, Rodrigo, avaliando um pouco esse empréstimo aí do Banco de Desenvolvimento Chinês para o Brasil. Então, esse banco é uma espécie de BNDES de lá, né? E ele empresta dinheiro para a gente emprestar dinheiro aqui para as nossas empresas poderem tratar aí alguns projetos, aqueles que o governo achar que são os projetos mais importantes, né? Tem sempre um risco, né? Esse recurso aí ele equivale mais ou menos 1/3 de todas os empréstimos que a gente fez com instituições multilaterais, que é essa espécie de troca aí entre bancos de desenvolvimento e coisas parecidas no ano passado, né? 6,5 bi agora, foi 19. No ano passado a gente vinha numa decrescente, né? O BNDES vinha diminuindo e aí, além, né, tem essa posição ideológica de que o BNDES, o Mercadante até usa essa palavra, né? Tem que ganhar mais musculatura. Então, o Mercadante já foi lá buscar alguns anabolizantes para o nosso querido Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para poder tentar voltar ao BNDES de tempos atrás, né, com muito dinheiro, e que, infelizmente, optou por uma ideia de juros subsidiado, que acabou levando a gente para aquela história de campeões nacionais, um pouco de corrupção, ou muito de corrupção, e não teve exatamente o efeito que a gente gostaria, apesar de algumas vitórias nesse sentido, que é o caso da JBS, aí, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que transformaram o negócio deles em um dos maiores frigoríficos do mundo, né? Então, assim, o risco que a gente tem é que a gente não sabe ainda quais são as condições, né? Ninguém passou ainda qual é os juros, né? Porque você paga juros, é um empréstimo que você está fazendo. Então, em tese, você pega o dinheiro de lá, paga o juro de lá e empresta aqui, é como um banco faz normalmente. E o certo seria você cobrar um jurozinho a mais aqui, né? E aí a gente não sabe muito bem como é que isso vai ser, mas eu espero que lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente tenha um pouco mais de noção sobre isso. O fato é que, além disso tudo, isso indica um BNDES mais inclinado a fazer aquilo que o Banco Central tem alertado, que são essas medidas parafiscais, né? Que você comece a injetar dinheiro na economia, enquanto o Banco Central está subindo o juro para tirar dinheiro da economia. É como se tivesse um pé no freio e um pé no acelerador, e isso faz com que o Banco Central tenha que segurar o juro mais alto ou até tenha que aumentar o juro. O nosso querido Luiz Mercadante não parece estar preocupado. E a gente viu, então, essa análise do Rodrigo detalhando essa questão econômica, de fato, desse empréstimo. Inclusive, o Rodrigo até falou isso agora, de que nesse anúncio que foi feito hoje pelo Aloysio Mercadante, ele não deu detalhes dessa questão da taxa de juros, né, que vai ser, não explicou isso para os jornalistas que estavam presentes lá em Pequim.
Duda, qual a repercussão de tudo isso na geopolítica, Duda? Kenzo, antes disso, eu estava fazendo a seguinte pergunta aqui. O Brasil precisa contrair dívida no exterior? Porque essa é uma visão muito do PT, vejo eu. Porque o Brasil poderia abrir mais economia e apostar num crescimento do país via setor privado, mas a ideia do PT não é essa. A ideia do PT é que o crescimento só pode acontecer induzido pelo Estado. E aí vai lá pegar dinheiro com a China. Não era necessário. Espero que essa ideia não vá para frente. E tem uma outra questão que é interessante a gente analisar, que o PT vê que tem a dívida externa boa e a dívida externa ruim, né? A dívida externa ruim para o PT é aquela que é com FMI. E a dívida externa boa é aquela que é com a ditadura chinesa. Mas tem uma diferença boa entre essas duas maneiras de contrair dívida. Quando você faz com o FMI é uma agência multilateral que, quando empresta dinheiro, te impõe várias regrinhas. O país tem que começar a cortar custos, a investir mais em infraestrutura para que até tenha um superávit e possa pagar o que pegou emprestado. O PT não gosta disso, tá? O PT prefere pegar dinheiro com a China, e a China não tem a mesma transparência que o FMI tem, por exemplo, né? A China emprestou dinheiro para uma penca de países pelo mundo, países pobres, que não fizeram nenhuma correção para conseguir pagar isso daí, e nós temos hoje dezenas de países pelo mundo que não conseguem pagar esse dinheiro para a China e que ficaram dependentes da China. Tem um nome isso daí, né, que é a armadilha da dívida, né? E a China fez isso com vários países. O PT vai fazer com que o Brasil caia nessa mesma armadilha? Duda, ainda falando sobre essa viagem do presidente Lula à China e toda essa comitiva, você já viu então aí um trecho de uma das notícias importantes dessa sexta-feira, que foi esse anúncio que foi feito por Aloysio Mercadante, análise do nosso time sobre esse assunto. Continua aqui com a gente, não se esqueça de deixar o like, pessoal, eu estou vendo que o número de espectadores é bem maior do que o número de likes, não se esquece, só dá um cliquezinho ali no joinha, que aí você está engajando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos seguir com o noticiário ainda, falando sobre essa viagem do presidente Lula à China, nesse encontro que teve hoje. Oi, pois não, Rodrigo, quer falar? Posso só acrescentar uma coisa aí Claro. nessa fala do Duda? Inclusive, tem alguns países hoje, porque esses contratos, esses empréstimos, às vezes têm como garantia, porque isso começa com o governo, né? O governo dá um passo para frente e traz um pouco desses recursos chineses para cá, e aí algumas empresas podem negociar isso diretamente com o Banco de Desenvolvimento Chinês, lá, por exemplo, e alguns países estão com problema do que você dá de garantia, né? Imagina o seguinte, a Vale faz um empréstimo com a China e oferece a ferrovia que a Vale tem como garantia de pagamento desse empréstimo, e por algum motivo a Vale tem uma dificuldade, então essa ferrovia é tomada pelo Banco Chinês. Não é o caso, obviamente, do BNDES, mas é algo que a gente tem que começar a ter em mente, porque isso também não é algo trivial.